Os psicopatas são frios, calculistas, insensíveis, inescrupulosos, transgressores de regras sociais e absolutamente livres de constrangimentos ou julgamentos morais internos. Nas diversas esferas do relacionamento humano, eles são capazes de passar por cima de qualquer pessoa, apenas para satisfazer seus próprios interesses. Mas ao contrário do que pensamos, não são considerados loucos, nem mesmo apresentam qualquer tipo de desorientação. Eles sabem exatamente o que estão fazendo e não sofrem nem um pouco por isso. Eu acabei de ler um trechinho do livro Mentes Perigosas, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. Esse livro não trata especificamente de Jeffrey Dahmer, mas nos ajuda a entender a mente de alguém como ele. Nesse vídeo eu vou te contar sobre o limite da maldade humana e como Jeffrey Dahmer é a personificação de tudo isso. Olá, eu sou a Glau, esse é o canal Sem Rumo e sejam bem-vindos à minha mesa de café. Esse é um quadro onde eu te convido a pegar o seu café, seu chá, sua bebida preferida e vir comigo conhecer uma história baseada em algum documentário. Pode até ser série, ou filme, ou livro, mas em geral tem sido documentários e hoje vai ser um dos mais comentados no momento. Dessa vez eu vou te contar a história do serial killer Jeffrey Dahmer e também sobre a nova série exibida pela Netflix, que em tradução ficou Monstro, a história de Jeffrey Dahmer, e aqui no Brasil, Dahmer, um canibal americano. E tem como criadores o Ian Brenner e o Ryan Murphy, que inclusive é responsável por vários sucessos. O caso é meio pesado porque o Jeffrey cometeu crimes macabros, e a série tem chocado muito as pessoas porque conta esses crimes que são macabros. O fato é que o Jeffrey fez é repugnante. E essa é a primeira vez que eu falo de um serial killer aqui no canal, então mais pra frente no vídeo eu vou me aprofundar um pouquinho nesse tema também. Então você assiste esse vídeo aqui comigo, fica sabendo dos detalhes do caso e depois vai lá assistir a série e comparar pra ver o que é verdade ou não. Fica aqui comigo que eu prometo que vai valer a pena. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like que ajuda muito esse canalzito a crescer e compartilha esse vídeo com alguém. Dito tudo isso, pega o seu café e bora pro vídeo. Jeffrey Dahmer nasceu em 1960 e a mãe dele, Joyce Dahmer, já durante a gravidez começou a fazer uso de vários medicamentos. Ela teve muitos problemas de saúde durante a gravidez do Jeffrey e começou a fazer uso de muitos medicamentos, mas isso pode ter gerado um certo vício ali em remédios também. Desde a infância, o Jeffrey já apresentava um comportamento meio estranho, assim. Ele tinha uma fascinação por ossos de animais e gostava de tentar manipular esses ossos de alguma forma. O pai dele, o Lionel Dahmer, que era um químico, ao invés de olhar esse comportamento e achar meio estranho, acender um alerta, ele olhou esse comportamento do filho e o incentivou. Um outro comportamento do Jeffrey que também chamava atenção era dissecar animais. Então ele andava pela estrada para tentar encontrar animais que já tivessem sido mortos, atropelados por algum carro, e aí ele recolhia esses animais, levava para casa, e uma das coisas preferidas que ele mais gostava de fazer era dissecar os animais e deixar partes dos corpos em ácido. E tudo isso era incentivado pelo Lionel, que achava que o Dahmer ia ser um grande cientista. Muitas coisas, inclusive, que o Lionel ensinou sobre manipular esses animais para o Jeffrey, ele usaria anos mais tarde nas suas vítimas. Na adolescência, o alcoolismo veio com tudo na vida do Jeffrey. Ele fazia uso de bebidas alcoólicas, inclusive durante as aulas. E os pais tiveram que contratar um tutor para dar aulas extra para o Jeffrey, o que ia garantir só notas medianas. Os professores dele contam que, na verdade, essas notas medianas queria dizer muito pouco a respeito da inteligência dele para compreender a matéria. Estava mais relacionado com a falta de vontade dele mesmo de aprender. Em 1977 seria o último ano do Jeffrey na escola e ele se formaria no ano seguinte. É em 78 também que os pais dele se divorciam e que o Jeffrey descobre a sua própria sexualidade. Então esse seria um ano decisivo na vida dele. Essa descoberta dele da sexualidade começa quando ele vai procurar um desses animais mortos na estrada e ele vê um homem correndo. E ele percebe que ele se sente muito atraído por esse cara que tá ali correndo. Mas aí, o que ele faz com essa atração? Você se pergunta, né? Ele vai viver um amor platônico, ou ele vai criar atitude, chegar no cara e tentar, né, desenrolar ali alguma coisa, mas não. Ele decide
ficar na estrada escondido com um taco de beisebol esperando o cara passar para ele atacar o cara. Para vocês verem que desde essa época, quando ele descobre isso, a sexualidade dele já tá atrelada à violência. E por força de destino, parece que no dia que o Jeffrey foi lá tentar atacar o cara, ele não foi correr. Aí eles acabaram não se encontrando e o Jeffrey desistiu da ideia. Dentre toda a descoberta da sexualidade dele, de ele ser um homem gay, ele também tem que lidar ali com o divórcio dos pais. E acontece também um fato bem estranho. Apesar de ele já estar entrando na fase adulta, de já ter completado seus 18 anos, no divórcio dos pais, os dois vão embora e deixam ele sozinho lá na casa. O pai do Jeffrey decide se dedicar ali aos próprios estudos, à continuidade da sua formação, e vai embora estudar, e o Jeffrey fica lá com a mãe e com o irmão mais novo. Mas a mãe fica com medo de perder a guarda do irmão mais novo e então foge com o menino para outro lugar também. E aí no fim o Jeffrey fica lá na casa completamente sozinho. Ele conta que se sentiu abandonado nesse momento e é claro que nada justifica as atrocidades que ele vai cometer a partir daqui, mas ele vai usar isso como desculpa. Ele e a sua defesa, depois no julgamento, vão montar um caso falando que ele revivia esse abandono quando as vítimas falavam que iam abandonar ele ou simplesmente ir embora para casa. Mas cá entre nós, se todo mundo que tivesse uma crença de abandono lidasse com isso virando serial killer, a gente tava perdido, né? Mas eu já tô indo muito mais pra frente. Vamos continuar aqui com o roteiro para você materializar melhor o que eu tô falando. Nessa etapa ele seguiu ali manipulando os animais, mas isso não estava mais sendo suficiente. Então, ainda em 1978, onde tiveram vários acontecimentos ali na vida dele, ele estava agora de carro vagando pela estrada para tentar encontrar algum animal para ele dissecar, enfim. E aí ele encontra um homem. O Steven Hicks estava na beira da estrada pedindo carona, e lembrem, anos 70, né? A galera hippie estava sempre pedindo carona na estrada. O Steven estava lá fazendo, assim, uma ação que a maior parte dos jovens na idade dele faziam. Até que o Jeffrey parou para ele para dar carona e aí meio que convenceu ele a ir até a casa para tomar umas cervejas e trocar uma ideia. Segundo a versão do Jeffrey, eles estavam ali bebendo uma cerveja e tal, até que em um determinado momento Steven fala que ele vai para casa. Lógico, né, gente, em algum momento ele ia ter que voltar para casa dele, não ia ficar eternamente lá com o Jeffrey. Mas ele conta que quando o Steven falou que ia embora, ele se sentiu abandonado, enfim, e aí ele decide pegar uma barra de ferro, no caso mais especificamente um halter, e bate na cabeça do Steven. Depois de atingir o Steven com essa barra de ferro, ele estrangula o garoto e depois que ele percebe que o Steven tá morto, ele se masturba em cima dele. Ou seja, novamente a questão do prazer pro Jeffrey estava atrelado à violência e agora à morte. Muitos anos passam e em dezembro de 1981, após uma breve passagem ali pelo exército, o Jeffrey se muda para casa da avó em Wisconsin. Ele vai revivendo diversas e diversas vezes aquele assassinato que ele fez em 78, assim como todos os serial killers, até que chega um ponto em que isso não satisfaz mais. Ele vai matar de novo. Então, em 20 de novembro de 1987, ele conhece um outro homem chamado Steven Tuomi. E aqui ele já começa a construir o modus operandi que ia segui-lo por toda a vida. Primeiro, ele droga o Steven Tuomi com remédios para insônia. Então, ele mata o Steven e depois enterra os restos mortais no quintal da avó. Em 16 de janeiro de 1988, ele vai voltar a matar. Dessa vez é um menino de 14 anos, o Jamie Dockstader. Novamente, ele convence o menino a ir até a casa onde ele morava com a avó, ele droga o garoto de novo, o leva pro porão e o mata. Só que dessa vez, ele fica por uma semana com o corpo do menino no porão, fazendo o que ele bem entendesse. Tudo isso envolvia violência sexual, vocês já devem ter imaginado. Para se desfazer do corpo, ele também usou meios cruéis. Ele esquartejou o menino, triturou parte dos ossos e outras partes do corpo ele colocou em ácido. O restante do corpo ele colocou em sacos pretos e o descartou na lixeira. A avó pediu diversas vezes para ele ir embora porque não gostava desse comportamento de ficar levando homens lá para casa dela, mas principalmente por causa do cheiro horrível que vinha do porão. De qualquer maneira, o Jeffrey continuou vivendo ali por mais um tempo. Meses depois, em 24 de março de 1988, ele faz uma nova vítima. Dessa vez é Richard Guerreiro, de 22 anos. Ele também o drogou, matou
e fez todas aquelas atrocidades lá para se desfazer do corpo. Ele volta a matar um ano depois, em 25 de março de 1989. A vítima é Anthony Sears, de 26 anos. Ele seguiu mais ou menos o mesmo modus operandi de sempre, mas dessa vez acrescentou uma coisa. Ele decidiu não se desfazer do corpo inteiro e ficou com o crânio. Ele pintou o crânio e o guardou no armário, e ele ia repetir esse padrão ainda mais vezes. A partir daqui, a avó dele deu um ultimato para ele sair definitivamente da casa. E então ele se muda para um apartamento. E é nesse apartamento que ele ia estabelecer de vez o seu modus operandi e fazer um número enorme de vítimas. E uma das histórias que mais chama a atenção é do Conarak Sintamson Phone. E ele tem esse sobrenome bem diferente porque nasceu em Laos e era imigrante naquele momento nos Estados Unidos. O garoto tinha apenas 14 anos. O Jeffrey o abordou oferecendo uma grana para ele, e como a família era grande, eles precisavam de dinheiro, ele aceita ir até a casa do Jeffrey. Chegando lá, o Jeffrey começa a fazer o modus operandi dele, droga o menino e já começa os abusos contra ele. Mas de alguma forma, o Conarak consegue escapar do apartamento. Aí uma vizinha, a Sandra Smith, encontra ele naquele estado em que ele estava, ferido, drogado, sem roupa praticamente, e chama a polícia. Chegando lá, a polícia encontra o menino claramente menor de idade naquele estado, mas junto dele também está o Jeffrey Dahmer. E o Jeffrey, sendo um homem branco, loiro, padrãozinho, um psicopata, né? Então a lábia para mais de metro, começa a inventar uma história para a polícia. Ele fala que, na verdade, o Conarak é maior de idade, então ele não é menor de idade, que eles são namorados e que eles tiveram uma briga de casal. Ele explica o fato do menino estar completamente drogado e fora de si, dizendo que ele estava bêbado, que ele tinha bebido demais e pedindo para a polícia para voltar com o Conarak para o apartamento, que ele ia cuidar do garoto. E, gente, olha só o estado que o menino estava. Ferido, drogado e óbvio que ele era menor de idade. As vizinhas estavam vendo aquilo. Mas a polícia decide acreditar no Jeffrey Dahmer. Nesse apartamento, Jeffrey Dahmer matou 12 pessoas. Além do Conarak, que eu já comentei, são elas: Raymond Smith, de 32 anos, Edward Smith, de 27 anos, Ernest Miller, de 23 anos, David Thomas, de 23 anos, Curtis Stroger, de 18 anos, Errol Lindsay, de 19 anos, Anthony Hughes, de 31 anos, Matt Turner, de 20 anos, Jeremy Weinberger, de 23 anos, Oliver Lacey, de 24 anos e Joseph Braidhoft, de 25 anos. E foi também nesse apartamento que ele desenvolveu as partes mais macabras desse comportamento dele. Um outro fato bizarro do Dahmer é o costume de tirar fotos das suas vítimas. Então, enquanto ele desmembrava as vítimas, ele ia fotografando. E depois também que ele já tinha matado a vítima, ele posicionava o corpo dela de maneiras assim humilhantes e fotografava. Ele não parecia estar satisfeito só com matar, ele praticamente humilhava as vítimas. O Jeffrey também conduzia experimentos com os corpos das vítimas que eu vou escolher não detalhar aqui, porque, gente, já tá pesado demais pra mim. Mas vocês já devem imaginar o nível. E tem uma parte que eu, infelizmente, preciso contar. De algumas das vítimas, ele chegou a tirar o coração, dentre outras partes, e se alimentar disso. Ainda que o crime como um todo seja completamente repugnante, o que mais chama a atenção da mídia e da sociedade como um todo é o canibalismo. Mas em 22 de julho de 1991 aconteceria o último crime de Jeffrey Dahmer. Ele atraiu um homem chamado Tracy Edward para o seu apartamento, mentindo que ele era um fotógrafo e prometendo pagar $100 para o Tracy ir lá para o apartamento dele e tirar algumas fotos. O Tracy conta que assim que ele entrou no apartamento ele já sentiu o cheiro horrível, que o Dahmer deu uma desculpa lá qualquer pro cheiro e colocou o exorcista para eles assistirem. Ele fala que o Dahmer ficou lá reclamando sobre como ele era abandonado por todo mundo e tal, e aí do nada ele colocou uma algema no braço do Tracy e o ameaçou com uma faca. Ele também tentou drogar o Tracy, mas não conseguiu completamente.
E aí, segundo o Tracy mesmo, o Jeffrey ficava conversando sozinho, assim, e meio consigo mesmo. E aí, numa dessas distrações, o Tracy conseguiu fugir do apartamento. Ele foi encontrado por alguns policiais já na rua, meio desnorteado, mas lúcido, com a algema ainda no braço e contando essa história desse fotógrafo muito estranho. Ele indicou, então, o apartamento do Dahmer e assim que os policiais chegaram lá, eles se depararam com um dos cenários mais horrorosos que alguém pode ver. Primeiro, os policiais encontraram aquelas fotografias macabras que o Dahmer tirava das vítimas. Mas esse era apenas o início daquele cenário de filme de terror. Dentro do congelador, eles encontraram os restos mortais de inúmeras pessoas. O Jeffrey guardou 2 esqueletos completos e crânios branqueados no armário. E o que mais chocou todo mundo foi o barril cheio de ácido. E é claro que a polícia encontrou restos mortais sendo dissolvidos lá dentro. É inimaginável a gente pensar que tudo isso aconteceu na vida real. Mas como que uma pessoa consegue fazer 17 vítimas e não ser descoberto? Contando com a negligência da polícia. O primeiro ponto está associado com o próprio Jeffrey Dahmer e a sua máscara social. Ele era branco, padrão e até pela própria lábia que todo manipulador tem. Ele conseguiu engambelar várias vezes a polícia e a própria família. E o segundo ponto está mais atrelado às vítimas que o Dahmer escolhia. Eram todos homens, negros, homossexuais. E se hoje essa população já é marginalizada, você imagina nos anos 70, 80. Era bem comum que um homem com esse perfil gay e negro desaparecesse e eu não vejo a polícia fazendo grandes esforços para encontrar. Mesmo o Tracy, a última vítima do Dahmer, quando ele encontra a polícia na rua para contar tudo o que aconteceu, primeiro a polícia desconfia dele, porque eles só veem um homem negro com uma algema na mão e o que eles consideraram é que o Tracy estava bêbado. Na verdade, ele tinha sido drogado pelo Dahmer, contando uma história muito louca. Eles primeiro desconfiam do Tracy. Mas como eles notam que ele estava muito apavorado, muito assustado, que aquilo não estava normal, aí eles decidem conferir ali a história que ele estava contando. E só assim, finalmente, que o Jeffrey Dahmer é preso. E também tem toda essa história do Conrad, aquele menino menor de idade que conseguiu fugir do Dahmer e a polícia fez ele voltar para o apartamento onde ele ia ser morto. E tem uma personagem bem importante nessa história que é a Glenda Cleveland, que afirma ainda mais essa negligência da polícia. A Sandra Smith, que chamou a polícia pro caso do Conrad, é filha da Glenda. E depois que o Conrad voltou para o apartamento do Jeffrey Dahmer, ela ficou super desconfiada e ligou diversas vezes para a polícia para saber se tinha ficado tudo bem com o menino, se eles tinham confirmado mesmo que ele era maior de idade, assim como o Dahmer estava falando. E a polícia mentiu para ela que estava tudo bem, que eles tinham conferido e que estava tudo certo. Só que eles não conferiram coisa nenhuma, eles acreditaram piamente no que o Dahmer estava contando e devolveram o menino para o assassino. Mas além desse caso, a Glenda ligou diversas vezes para a polícia. Como ela era vizinha de porta do Dahmer, ela começou a desconfiar daquela movimentação de rapazes e também das coisas que ela ouvia e do cheiro insuportável que vinha do apartamento dele. Ela ligou inúmeras vezes para a polícia e eles sempre falavam que iam lá conferir e nunca foram. Aí é importante ressaltar que o Jeffrey ele já tinha sido preso e condenado por agressão sexual contra o menor de idade. Mas na época o próprio juiz do caso foi engambelado ali pelo Jeffrey e falou que ele não tinha muito, a cara dos outros presos, quer dizer, ele era branco, então acabou que não deu em nada essa acusação contra ele, apesar de ele ter sido condenado. E mesmo com as denúncias da Glenda, os policiais nunca conferiram esse histórico do Jeffrey. Eles nunca cogitaram puxar a ficha criminal dele. Gente, o racismo era escancarado. É claro que o culpado por todos os crimes é o Jeffrey Dahmer, mas a polícia é cúmplice. Eles poderiam ter impedido e escolheram não fazer. Agora sim, eu vou falar um pouquinho sobre psicopatia e serial killer. Como eu nunca trouxe um caso assim no canal, a gente nunca conversou sobre esse tema por aqui. Então bora lá falar um pouquinho sobre isso. No início do vídeo eu trouxe um pouquinho sobre a caracterização de um psicopata. São indivíduos extremamente frios e racionais, que não possuem qualquer sinal de empatia, ou seja, não se preocupam com o sentimento dos outros, mesmo que seja alguém bem próximo deles, e vão fazer de tudo para conseguir aquilo que querem. E a gente tem que contextualizar com a época. Nessa época,
o estudo sobre psicopatas dentro do FBI, especialmente, estava começando ainda. Era mais ou menos nessa época que o FBI estava começando a entrevistar serial killers e fazer os perfis psicológicos desses criminosos. Mas a polícia em geral, de patrulha mesmo, não estava treinada para abordar esse tipo de gente, o que dificultava muito a detecção desses psicopatas, que a gente pode ver mesmo nesse caso. Dahmer entrou em contato com a polícia diversas vezes. Então quer dizer que é possível que existam pessoas psicopatas iguais ao Dahmer? A resposta é sim e não. Segundo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, os psicopatas podem ser divididos em graus, entre leves, moderados e graves. E somente o grau mais grave chegaria a matar uma outra pessoa. Mas o que o Dahmer fez ultrapassa até mesmo isso. Então, ele estaria num grau ainda bem mais raro. Mas aí você se pergunta, psicopatia é uma doença mental? E agora sim, a resposta é não. Psicopatia é um transtorno de personalidade. E se eu puder explicar de uma forma bem rasa, quer dizer, o Jeffrey Dahmer, ele não era doente. A psicopatia é parte de quem ele é. Ele matava porque gostava disso, sentia prazer em causar sofrimento e humilhação nas vítimas. E como em todo psicopata, não havia um pingo de remorso ou empatia. O Dahmer sabia o que é certo e errado. Ele tinha consciência do que estava fazendo e escolhia fazer. Dessa forma, ele não é insano, mas também não é recuperável. Ele foi preso em 1991 e julgado em 1992. A defesa, é claro, tentou alegar insanidade e trouxe diagnósticos como borderline, personalidade esquizotípica, psicose e até o alcoolismo dele entrou na dança. Muitas pessoas acreditam mesmo na insanidade do Dahmer, porque para a sociedade eu acho que é difícil acreditar que uma pessoa completamente normal seja capaz das atrocidades que ele cometeu. E é difícil aceitar que mesmo a psicopatia possa chegar nesse nível. Mas pode. E nessa época, os estudos acerca da psicopatia não eram tão vastos como é hoje. Então, tornava essa compreensão dele ainda mais complexa. Mas é importante chegar à conclusão de que o mal não tem cara. No final, Jeffrey Dahmer foi considerado culpado e condenado a 15 prisões perpétuas consecutivas. Ele permaneceu na prisão até o dia 28 de novembro de 1994, quando foi assassinado brutalmente. O homem que matou o Jeffrey Dahmer se chama Christopher Scaver. E ele fala que iniciou ali toda a briga com o Dahmer pela questão de o Jeffrey ter matado uma massa maioria de homens negros. Como o Christopher era um homem negro, ele se sentiu incomodado com isso e também com o que ele fala que o Dahmer provocava muitos outros detentos. Então ele pega uma barra de ferro, dessas de academia mesmo, e espanca o Jeffrey até a morte. É curioso pensar que com o mesmo instrumento que o Jeffrey tirou a vida da sua primeira vítima, este mesmo instrumento foi usado contra ele quando ele próprio perdeu a vida. Uma outra coisa que o Christopher fala é que os dois estavam sem supervisão naquele momento, porque segundo ele, até mesmo os funcionários da prisão queriam o Dahmer morto. E agora, finalmente, eu quero deixar algumas impressões pessoais sem spoilers sobre a série. A minha primeira impressão da série como um todo, que me incomodou um pouquinho, é que eu acho que a série contou por tempo demais a versão do Dahmer da história. Até quase a metade da série você fica vendo meio que a visão dele dos fatos. E a partir do momento, da metade pra frente, em que a série começa a narrar mais da visão da família, das vítimas e da comunidade como um todo, a série fica muito melhor. Para mim, tornou a narrativa muito mais interessante. A segunda coisa que chama muita atenção é o brilhante trabalho do Evan Peters, o ator que interpreta o Jeffrey Dahmer. Ele tá idêntico ao Dahmer e é realmente assustador assistir a série. Ele fez um trabalho assim fenomenal. Uma outra coisa que também chama muita atenção e que tá muito idêntico são os cenários. Dá até para fazer jogo de 7 erros com o cenário original e o cenário reproduzido na série. Mas por último, eu preciso deixar uma ressalva quanto à série. Eu acho que você deve assistir, mas ter bom senso com tudo que você vai ver ali. Porque de uma forma geral, todo mundo quer entender o porquê o Dahmer fez tudo isso. E é aqui que eu acho que a série peca um pouco em comprar muito essa narrativa do Dahmer dos fatos. E foca demais na percepção dele da história. Na versão dele, dessa sensação de abandono, do lar caótico que resulta
na separação dos pais. Agora, se todo mundo que vivesse essa experiência de estar em um lar caótico com muitas brigas e separação dos pais se tornasse um serial killer, a gente estava perdido. E sabe qual que é o problema de narrar, mesmo na ficção, detalhes que são ou a versão do próprio assassino ou diagnósticos dados apenas pela defesa? É que as pessoas acreditam piamente que é real. É imprescindível dizer que existem muitas provas no local que podem explicar a dinâmica do crime. Mas quando a gente fala de diálogos, que é o que vai compor uma série, um filme, ou enfim, uma produção dessa maneira, com exceção do Tracy, que foi a última vítima que conseguiu sobreviver, as outras todas morreram. Então a gente só tem a versão do próprio Jeffrey desses diálogos. E aí, gente, os psicopatas não são lá as pessoas mais confiáveis do mundo. Então tem que ter cautela ao assistir essas partes. Mas resumindo, a série vale a pena? Na minha humilde opinião, vale muito a pena você assistir. Mas tem que estar com o senso crítico sempre ligado. E já adianto que a série é super gráfica, não é fácil de assistir, então vai assistindo com calma. E fica aqui a ressalva. Nada justifica os atos de um psicopata, eles não são recuperáveis. E essa história do assassino que foi abandonado pelos pais e desenvolveu um medo terrível do abandono, e isso resulta no assassinato brutal de 17 pessoas, é um desrespeito à memória das vítimas e aos seus familiares. Antes de ir embora, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque o YouTube entende que você gostou e recomenda esse vídeo para mais pessoas. Compartilha esse vídeo com alguém que também está assistindo a série, porque isso também ajuda o canal a crescer. Ah, e segue o canal nas outras redes sociais, porque vai sair conteúdo sobre a série por lá também. É isso, e tchau!